Bom dia! E hoje nós vamos cantar uma música linda. Vamos atrever aqui. Eu tô aqui, pessoal, treinando aqui no teclado, me aprimorando e trazendo o evangelho. Então a gente vai cantar uma música assim, ó. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o seresteiro para conversar com ela. Fez a lua que prateia minha estrada de sorriso, e a serpente que expulsou mais humilhando o paraíso. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e o violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. E é bem isso mesmo, né? Deus fez a gente para amar, e foi o que Jesus veio nos ensinar. E hoje nós vamos trazer, dando continuidade aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, com os dizeres de Evangelho, porém, com a luz do Espiritismo, no Evangelho por Emmanuel, né, do segundo Mateus. Então hoje nós vamos pegar aqui, a leitura vai ser Mateus 5,3, um trechinho só. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Opa! Humildade de espírito, né? Texto publicado em intervalos da editora Clarim. Humildade de espírito, plantão da paz, humildes de espírito com pequenas alterações. Então aqui eles trazem os livros, das quais ele trouxe o Reformador, 1959, pergunta 140, tá bom? É de onde ele traz e também traz, pergunta 313 do livro O Consolador. Olha quantos recursos, né? Aí vamos ler. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Resposta. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século as questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Aqui é do Consolador, a pergunta 313. Né? O Consolador é um livro de Emmanuel também. Então veja, como que nós vamos entender essa bem-aventurança? Se a gente já de cara já não consegue compreender o que significa a palavra pobre de espírito. A palavra pobre de espírito, nesse contexto aqui, ele não é aquela pessoa que é uma pessoa, como muitos hoje ainda acham, você é um pobre de espírito, como se estivesse falando mal. Não, pobre de espírito são aquelas pessoas simples, são aquelas pessoas que não vê maldade, são aquelas pessoas que estão realmente envolvidas numa situação a qual ela não faz aquilo para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, elas são simples, elas têm a simplicidade. Então, ser humilde no sentido de até saber mais do que o outro, mas deixar com que o outro às vezes prevaleça, porque ele não quer aparecer. Então ser humilde não é deixar ninguém vir e pisar em cima da nossa cabeça. Não, de forma nenhuma. Aqui no caso, pobres de espírito são aquelas pessoas simples que têm dentro de si a flâmula do amor. Porque é o amor que é a base dos nossos corações. É o amor que nos leva a entender as situações e nos ajuda a sair fora das dificuldades. É o amor que nos faz compreender muitas vezes, por exemplo, que hoje eu estou gravando, hoje é um dia que para muitas pessoas é um dia sagrado. Por quê? Sexta-feira Santa é colocada como o dia a qual Jesus foi crucificado, né?
E para algumas religiões isso é um dia muito especial e, querendo ou não, nós aqui, de uma certa forma, precisamos compreender e respeitar isso. Tem pessoas que fazem festa hoje. Então, por exemplo, eu tenho vizinhos aqui, né? Se vocês vão observar, tem alguns barulhos externos, mas isso não me incomoda. Para mim, eu não tenho nada contra quem faz festa, eu não tenho nada contra quem tem outros pensamentos, eu não tenho nada contra quem não come carne, como que faz. Eu não tenho nada contra isso. O que eu tenho a mim é que eu faço as minhas reflexões. Hoje eu tirei para fazer os evangelhos, porque é um dia. Eu não fico envolvida pelo dia em si, mas eu sei que muitas pessoas estão envolvidas com o pensamento para Jesus. Hoje é um dia que, desde criança, a maior parte de nós que temos dentro de casa algumas religiões aí, por exemplo, a católica, assistimos a história, a Paixão de Cristo. Eu até encaminhei para a mocidade ontem um filme bacana, se vocês quiserem, podem me perguntar no particular que eu encaminho. Eu gosto muito do Netflix, do The Chosen, né? Que são várias, tem 2 temporadas. Mas existe um filme que é Jesus só. E não é um filme nem tão antigo nem tão novo, mas ele traz um Jesus mais jovial, um Jesus mais próximo de nós. Não é um Jesus que é inatingível. Não, é um Jesus que, inclusive, ele teve seus pensamentos e ele falava com seus discípulos de uma forma simples. Então, eu prefiro assistir um filme assim, porque eu consigo ver Jesus não como nós, mas eu chegar mais próximo de Jesus. Porque ele era a luz, ele é o Espírito mais iluminado que esteve entre nós. Então, veja a beleza que tem. E aqui Mateus, quando traz essa questão do bem-aventurados os pobres de espírito, ele quer bem diferenciar quem é quem. E nós, porque Jesus falava naquele momento. Então nós precisamos entender que nós todos precisamos desenvolver o quê? O amor. E a música que nós trouxemos faz. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de 1 milhão de paraísos. Aqui ele está falando sobre alegorias, né? E aí fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato os afetos escondidos. Veja, foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Uma forma poética, né? Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar. Gente, é linda essa música. E essa música, ela vem nos remeter, muitas pessoas, claro, pode só levar pelo lado romântico. Ela é uma música que traz sim o lado romântico. Mas tudo que nós queremos, nós podemos encarar com o olhar do amor. O amor que é um só, o amor que nós precisamos dividir, né? Amor de romance, amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de filho, que é uma coisa só. E Jesus veio nos ensinar. Então vamos lá. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus, foi Deus que fez foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Agora vamos lá. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, Foi Deus que fez foi Deus que fez a noite e o violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para
assim eu vou aprendendo a tocar aqui um pouquinho com vocês e vamos desenvolvendo o Evangelho. Eu acho que é uma forma bacana de desenvolver, porque quando eu canto, vocês sabem, quem me conhece, eu canto com o coração, são músicas que eu gosto. Então eu venho pela inspiração. Que música? Pego aqui o Evangelho e folheio alguma música e encaixo as músicas com as mensagens do Evangelho. E isso que é importante. Vamos começar esse dia triunfantes, com a certeza de que ele vai ser bom, porque somos nós quem escolhemos como ele vai ser. Um beijo para mim, um beijo para você, um bom dia para todos nós.